A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação. Agradeço também a você que ainda não é cristão, você que não é evangélico, talvez até você pertença a outra religião, mas acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por permitir entrar na sua residência ou no seu setor de trabalho. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação pela TV ou pelo YouTube em dois canais diferentes. Você pode optar pelo Rede Brasil Oficial ou IEADPE Live. Inclusive, se você deseja rever um dos nossos programas, que nós já gravamos aqui, sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse ou sobre o livro do profeta Daniel, você pode ir lá no playlist e você pode encontrar esses programas para você assistir, para você rever ou assistir aquele programa que por alguma razão você não pôde assistir. E se você quer entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, anote aí o número do WhatsApp, é o 994661010, e eu gostaria de lembrar mais uma vez que a sua opinião é muito importante para nós. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Deus está nos dando a oportunidade de percorrer as páginas da Bíblia, de, no bom sentido do termo, dar um passeio nas páginas da Bíblia, e estamos extraindo aí algumas profecias, vendo tanto a profecia quanto o seu cumprimento e mostrando, que as profecias bíblicas elas não falham. E nós já estamos no livro do profeta Isaías, nos programas anteriores nós já estudamos aí algumas profecias lá de Isaías, que nós já falamos aqui sobre este profeta, que profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo, e o seu livro é conhecido como a Bíblia em miniatura, e ele é conhecido como profeta messiânico, um dos livros proféticos mais extraordinários da Bíblia, Vamos relembrar só os temas principais que nós estudamos? Primeiro, nós vimos aí que Deus promete perdoar o seu povo, Lembra desse texto lá do capítulo 1, versículo 18? Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a lã, como a neve, lembra disso? Deus promete perdoar o seu povo. Vimos também, no capítulo 5, uma profecia sobre o povo judeu, que o povo judeu seria levado para o cativeiro babilônico. Nós vimos essa profecia que cumpriu-se na íntegra, nos dias de Nabucodonosor, rei de Babilônia. E estudamos também no último programa esse capítulo maravilhoso, com certeza um dos mais conhecidos, que é o capítulo 6, que é a ocasião da chamada, do vocacionamento, posso dizer assim, do profeta Isaías para o ministério profético. Quando Isaías teve uma visão, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono. Lembra disso? E nós estudamos no programa anterior. Caso você não tenha assistido algum desses programas, vai lá no YouTube, lá no playlist, no canal Rede Brasil Oficial, você pode rever esse programa. Hoje vamos dar continuidade às profecias de Isaías e vamos estudar hoje uma profecia que está no capítulo 39, que é a ocasião em que Deus anuncia o cativeiro de Judá. Mas é uma ocasião em que o rei Ezequias, ele mostrou as riquezas da Babilônia as riquezas de Jerusalém para o rei lá da Babilônia. O título ou o tema da profecia que nós vamos estudar hoje é: os tesouros de Jerusalém seriam levados para a Babilônia. A profecia está no capítulo 39 do livro de Isaías, e também o seu cumprimento, nós vamos aí destacar 4 versículos do livro de Daniel.
Então vamos estudar essa profecia. Os tesouros de Jerusalém seriam levados para a Babilônia, é o tema da profecia. Capítulo 39, versículo 1 diz assim: naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Muito bem, eu gostaria de trazer aqui algumas informações que eu considero importantes. Primeiro, talvez você fique perguntando assim, mas o rei da Babilônia não era Nabucodonosor? Sim, houve um período que Nabucodonosor dominou a Babilônia. Só que esta profecia, ela ocorreu aproximadamente um século antes de Nabucodonosor. Então, era ainda durante o reinado de Ezequias. Inclusive, nós estudamos algumas profecias sobre Ezequias, que foi um dos melhores reis de Judá. Você lembra disso? Ezequias foi aquele rei que estava reinando em Jerusalém quando Senaqueribe ameaçou invadir Jerusalém. Você lembra? Que ele pôs-se a buscar a Deus com a nação de Israel. E Deus usou o profeta Isaías para dizer que Senaqueribe não iria entrar em Jerusalém, que nenhuma flecha iria atingir os soldados de Jerusalém, que ele iria voltar para a sua terra e seria morto lá na casa do seu Deus. Lembra disso? Então, Ezequias teve muitas experiências com Deus. Essa foi uma delas, quando Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Depois, Ezequias teve outra experiência também marcante, que foi a ocasião que Deus mandou Isaías dizer que ele iria morrer. Põe em ordem tua casa, porque certamente morrerás. Mas ele se inclinou para a parede, ele chorou, ele orou, e o que acontece? Deus diz a Isaías que voltasse e dissesse para ele que seria lhe acrescentado 15 anos de vida. E detalhes, através do profeta Isaías, Deus deu vamos dizer assim, a orientação sobre o que fazer para ele ser sarado, né? Colocar sobre a enfermidade de pasta de figos, ele foi curado, e ainda algo mais extraordinário que Deus fez, né? Que foi o sinal que Isaías disse para ele, né? Qual é o sinal? Porque o rei Ezequias, ele pediu um sinal de que realmente com 3 dias ele estaria no templo. Isaías perguntou se ele queria que o relógio de Acais, a sombra do relógio de Acais, avançasse ou retrocedesse 10 graus. E ele pediu que a sombra do relógio de Acais retrocedesse, né? Voltasse atrás. E nós vimos aí que esse foi o maior milagre. Então, Ezequias teve muitas experiências com Deus. E nessa ocasião, o que é que acontece? Ele recebe uma comitiva que veio de uma terra longínqua, veio lá de Babilônia. Só para você ter uma ideia, é uma média de 900 quilômetros a distância da Babilônia para Jerusalém. E hoje já é uma distância considerável para quem, por exemplo, vai de carro, de veículo. Imagina na época, não é, que não havia meios de transporte sofisticado. E o rei de Babilônia vai a Jerusalém, mais ou menos por volta do ano 710, mais ou menos antes de Cristo, que foi mais ou menos o período que Isaías profetizou, e ele vai exatamente naquele período em que quem dominava o mundo era a Assíria. Não era a Babilônia que dominava o mundo. Você sabe que houve vários impérios, nações que governaram o mundo. Houve o Egito, que foi uma grande potência, depois a Assíria, depois a Babilônia e assim sucessivamente. Então a Babilônia não era ainda aquela grande e poderosa nação, não era ainda aquele grande e poderoso império, não era ainda os dias de Nabucodonosor. Então o que é que acontece? Vai essa comitiva, vai esse rei lá para Jerusalém, ele soube, de alguma forma, de alguma maneira ele soube que Ezequias esteve doente, mas que já havia ficado curado. E ele vai, né, percorre essa grande distância de aproximadamente 900 quilômetros e vai ver Ezequias, né, leva presentes. Só que o rei Ezequias, ele cometeu algo que não deveria ter feito. Ele deveria ter recebido a comitiva, sim.
O fato de receber presente não era problema algum, não era. Mas o que foi que ele fez? Ele mostrou todos os tesouros e todas as riquezas de Jerusalém, lá do templo, lá do palácio. E você sabe que durante o reinado de Salomão, Jerusalém ficou muito rica, né? Havia muitos bens, muita prata, muito ouro, principalmente no palácio e no templo em Jerusalém. E o que foi que o rei Ezequias fez? Ele abriu o templo para mostrar, né, as riquezas, o ouro, abriu lá os seus palácios e mostrou as riquezas para o rei de Babilônia. E é nessa ocasião que Deus vai usar Isaías para trazer uma mensagem, para trazer uma profecia. Abre mais uma vez, por gentileza, o versículo 1. Então, naquele tempo, que tempo, professor? Depois das experiências de Ezequias, depois que Ezequias, Deus deu livramento a ele, não permitindo, traz a tela, depois que Deus deu aquele grande livramento, não permitindo que a Síria, que o rei da Síria invadisse, Senaqueribe invadisse as terras de Judá, de forma mais específica a cidade de Jerusalém, depois que ele foi curado da sua enfermidade, depois daquele grande sinal que a sombra do relógio de Acais retrocedeu, depois de todas essas maravilhas, ele recebe essa visita, esse cortejo, esse rei que veio lá de Babilônia para lhe visitar. Abre a tela mais uma vez. Então enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E aí nós aproveitamos, né, para lembrar algo aqui que nós consideramos importante. Você sabe disso, que Jerusalém, que o povo de Israel, que o povo judeu foi levantado por Deus para ser luz para as nações. Era o momento de Ezequias falar da grandeza de Deus. Era o momento de Ezequias contar as suas experiências. O que Deus fez com o exército de Senaqueribe, a forma milagrosa que ele foi curado da sua enfermidade, o sinal que Deus deixou da sombra do relógio de Acais que havia retrocedido, era a oportunidade dele falar do poder de Deus, da grandeza de Deus, das obras de Deus, das maravilhas de Deus, porque o povo judeu foi levantado para ser luz, para falar sobre os feitos, falar sobre as obras que Deus fez. Inclusive, isso é uma lição para nós, que nós oramos, pedimos muitas vezes a Deus milagres, e quando Deus realiza esses milagres, Deus responde às nossas orações, nós precisamos anunciar os seus feitos, falar das suas obras, falar da sua grandeza, falar do seu poder, das suas maravilhas, porque muitas vezes o nosso testemunho vai servir de edificação para outras pessoas, que talvez estejam enfrentando os mesmos problemas ou uma situação semelhante. Mas em momento algum, nós vamos ver aí Ezequias falando da grandeza de Deus, falando do poder de Deus, das maravilhas de Deus. O que é que Ezequias faz? Ele vai abrir as portas do templo, ele vai abrir as portas do palácio, ele vai mostrar as suas riquezas, quando não deveria ter feito isso. E por quê, professor? Porque aquele período, os tempos bíblicos, era um período em que as nações estavam em guerra, estavam em disputa. Eu já falei aqui, mas eu vou lembrar mais uma vez, como era que se formavam os grandes impérios. Aquela cidade, ou aquela nação, aquele povo ia arregimentando um grande número de soldados, de valentes, ia equipando o seu exército, e aí ele começava a invadir outras nações. E à medida que ele invadindo as outras nações, eles iam tirando as riquezas, a prata, o ouro, as armas, as vestes. Eles matavam os soldados, eles tomavam as mulheres para si, eles traziam as crianças como escravas para o seu reino. E assim o que era que acontecia? Aquele império, aquele reino ia crescendo, prosperando, enriquecendo, dominando o mundo. Então, que coisa interessante. Por um lado estava a Síria
dominando o mundo. Inclusive, Senaqueribe havia invadido muitas terras de Judá, só não invadiu Jerusalém. Por outro lado, estava surgindo no cenário agora um império ou uma nação que queria sucumbir à Síria, que queria ser também um poderio. Inclusive, alguns teólogos, comentaristas bíblicos acreditam que uma das razões pelas quais o rei da Babilônia foi visitar Ezequias era exatamente para unir as forças para lutar contra a Síria, embora o texto não deixe isso claro. Mas o que é que Ezequias faz? Ezequias vai mostrar as suas riquezas, vai mostrar a prata e o ouro que tem no templo, no palácio, e isso fez com que gerasse lá na Babilônia esse desejo. Veja o perigo de Ezequias. Ele abriu as portas para mostrar as riquezas a um rei, a uma nação que no futuro viria sucumbir, viria dominar a cidade de Jerusalém. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 2. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro. Para que, Ezequias? Para que isso, Ezequias? Mostrou a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Ezequias não precisava, bastava você mostrar os ungüentos, bastava você mostrar aí algumas especiarias, mas você vai mostrar prata, ouro, tesouros. Isso chamou a atenção. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Mostrou tudo, todas as riquezas, tudo de valor que havia em Jerusalém, mostrou ao rei de Babilônia. Pode passar o texto, por gentileza? Então o profeta Isaías veio a Ezequias e lhe disse... Aproximou-se agora o profeta. Traz a tela, por gentileza. Este profeta que já era amigo lá do rei Ezequias. O mesmo Isaías que profetizou que Senaqueribe não iria entrar em Jerusalém. O mesmo que disse que Ezequias iria morrer. O mesmo que disse que Ezequias teria 15 anos acrescentados à sua vida. O mesmo que pediu a ele um sinal que ao terceiro dia iria entrar no templo. Enfim, Isaías era um profeta já conhecido do rei Ezequias, tanto pelas profecias orais, quanto pelas profecias canônicas. E aí vem Ezequias, com certeza enviado por Deus, para abrir os olhos de Ezequias, para saber o que Ezequias fez, porque Ezequias agiu precipitadamente, não pediu a direção a Deus, não perguntou a Deus o que deveria fazer, o que deveria proceder, e essa é a verdade. Essa atitude de Ezequias, essa atitude precipitada, despertou um desejo no coração lá do rei de Babilônia. Abre a tela, por gentileza. Aí vem Isaías, assim, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Quem são aqueles homens? Vieram de onde? O que foi que eles disseram? Aí Ezequias disse: de uma terra remota vieram a mim, lá da Babilônia, olha, é muito distante, são aproximadamente aqui 900 quilômetros, eles vieram de uma viagem muito distante, vieram me ver, vieram saber, não é, sobre como eu estava. Passe o texto, por gentileza, versículo 4, e disse ele: que foi que viram em tua casa? Como quem diz assim, o que foi que tu mostraste ao rei de Babilônia? E Ezequias não mentiu, ele disse assim: olha, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Tudo que eu tenho aqui eu mostrei para eles, as riquezas, as especiarias, a prata, o ouro. Inclusive eu fui lá no Tesouro Real, eu mostrei as riquezas de Jerusalém, eu mostrei as riquezas lá do templo. E aí que vem a profecia. Passa a tela, por gentileza. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Olha, Ezequias, não são palavras minhas, são palavras de Deus.
eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então é como se Isaías trouxesse para ele já a sentença. É claro que na época a Babilônia ainda não era uma ameaça para Jerusalém, não era. Quem era ameaça era a Assíria. Quem era o grande e poderoso império que estava dominando o mundo era a Síria. Embora que o seu exército já estava enfraquecido, porque morreram 185 mil soldados. Mas era a Síria ainda que continuava dominando o mundo. Mas que coisa interessante. E nós vamos ver aí essa autenticidade da profecia bíblica. Porque na lógica humana, o povo lá da Babilônia não era uma ameaça, não oferecia perigo, porque era de uma terra longínqua e não estava ainda no mundo como uma potência. Mas o Deus que conhece o amanhã, o Deus que conhece o futuro, usa o profeta Isaías para dizer a Ezequias o que iria acontecer. Que as riquezas de Jerusalém seriam levadas para a Babilônia. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 7. Diz assim: e dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Que coisa interessante. Então Deus usa o profeta Isaías para dizer não só o que iria ocorrer com a prata, com o ouro, com o tesouro lá do palácio e do templo, mas diz também o que iria ocorrer lá com os filhos dos reis, com a classe nobre, com aqueles jovens formosos lá de Jerusalém. Deus diz a Isaías o que iria acontecer. Isaías transmite essa mensagem ao rei Ezequias, que quando viesse a invasão estrangeira, quando Jerusalém fosse invadida, não seria só as riquezas, os bens materiais, não seria só os tesouros do palácio que seria levado, mas seria levado também pessoas, os nobres, os filhos da família real que seriam levados para a Babilônia. Traz mais uma vez a tela, por gentileza. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Bem, entre a profecia e o seu cumprimento passaram-se aproximadamente um século. Passou-se aquele grande império que foi o império da Síria e surge lá no Oriente o grande império da Babilônia, né? Que vão conquistando, que vão dominando o mundo, que vão invadindo terras, que vão invadindo nações, que vão se expandindo. Você sabe disso? À medida que invadindo terras, cidades iriam enriquecendo, iam dominando, iam tornando-se um grande império. E o que é que acontece? Durante esse período, a nação de Judá, o povo de Jerusalém, começa a rebelar-se contra Deus. Porque é bom nós lembrarmos isso. Você já sabe disso, mas deixa eu repetir, que o que fez o povo de Judá e de Jerusalém irem para a Babilônia não foi simplesmente o poderio da Babilônia, não foi. Não é porque a Babilônia tinha um grande e poderoso império, não foi. Mas acima de tudo, o fato de Deus haver entregue o povo de Judá e o povo de Jerusalém nas mãos do rei de Babilônia. Nós vamos ver isso muito claro, principalmente no livro de Jeremias. Nós vamos perceber que a principal mensagem de Jeremias, embora ele tenha falado sobre muitos outros eventos, mas a principal mensagem de Jeremias foi exatamente por causa dos pecados da nação. Foi pela falta de arrependimento do povo judeu que Deus entregou a nação de Judá, o povo de Jerusalém, nas mãos do rei de Babilônia. E detalhes, o rei de Babilônia, que no caso que invadiu Jerusalém já foi Nabucodonosor, ele foi na verdade um instrumento de Deus para punir a nação de Jerusalém. Deus tem várias formas de punir, várias formas de castigar o seu povo.
Lendo a Bíblia, nós vamos perceber isso. Às vezes Deus mandava seca, lembra disso? Dos dias de Elias, Deus deteve a chuva, sim ou não? Às vezes Deus mandava pragas de gafanhotos. O profeta Joel falou dos gafanhotos que iria atingir a terra. Às vezes Deus mandava nações inimigas. Você lembra lá do livro dos Juízes? Quantas vezes o povo de Israel foi entregue na mão de nações estrangeiras? Então, por quê? O povo pecava contra Deus, começava a adorar outros ídolos, começava a praticar as injustiças sociais, começava a se distanciar da palavra de Deus, dos mandamentos divinos, e aí, numa forma de punir o seu povo e também de abrir os olhos do povo judeu, porque se Deus não punisse, eles não iriam se arrepender. Se Deus não castigasse, quando é que eles iriam se arrepender? Nunca. Então é bom lembrarmos isso, que essa punição, que essas correções, que esses juízos, esses castigos divinos, também era, posso dizer, fruto da misericórdia de Deus, para que o povo reconhecesse o seu erro, para que o povo reconhecesse o seu pecado, para que o povo voltasse para o seu Deus. Você lembra da parábola do filho pródigo? Que quando aquele jovem saiu da sua casa, estava tudo bem, ele tinha muito dinheiro, né? Ele recebeu a parte da sua herança, ele tinha muitos amigos, mas observe, ele começou a gastar tudo dissolutamente. Daqui a pouco, acabou o dinheiro, os amigos foram embora, ele não tinha mais onde trabalhar, não tinha mais o que comer. O trabalho que encontrou foi cuidar de porcos, que era uma abominação para os judeus. E pior do que isso, ele desejou comer aquelas bolotas, aquelas alfarrobas que eram oferecidas aos porcos. Foi aí que ele reconheceu o seu erro. Foi aí que ele reconheceu o seu pecado. E ele disse assim: quantos jornaleiros, e jornaleiros aí você sabe, não é quem vende jornal, porque na época nem existia, né? Jornaleiros aí são os trabalhadores que recebem diariamente após uma jornada de trabalho. Não era assalariado para receber no final do mês. Todos os dias recebia aquela moeda, ou aquela dracma, aquela porção, aquele valor que havia sido combinado com antecedência. Então ele diz: quantos trabalhadores, quantos jornaleiros de meu pai que tem fartura, tem abundância, e eu aqui padeço necessidade. E é aí que o filho pródigo vai dizer assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi ao meu pai: pai, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça-me ao menos um dos teus jornaleiros. Já que tu me destes a herança, já que eu gastei dissolutamente, permita-me ao menos eu estar trabalhando na tua fazenda. Claro, você conhece a história, que quando o filho volta, o pai o beija, o pai abraça, o pai coloca vestes, coloca anel no dedo, coloca sandália nos pés, manda matar o bezerro cevado, faz uma festa e convida seus amigos para se alegrar. O que isso significa? É que Deus está sempre pronto a perdoar quando o povo se humilha, quando o povo chora, quando o povo reconhece o seu erro. E é por essa razão que Deus muitas vezes entregou a nação de Israel nas mãos de nações estrangeiras. Que coisa interessante. Muitas vezes Deus deu livramento. Mas pode observar isso. Os livramentos que Deus deu foi na época em que Judá, que Jerusalém estava sendo guiado, dirigido por um rei bom, por um bom rei. Então o que é que acontece? Você lembra dos dias de Josafá? Quando se juntaram aqueles três povos, os amonitas, os moabitas, os da montanha de Seir, lembra disso? Que Deus pôs embaraço lá nos inimigos, e eles começaram a matarem uns aos outros, mas por quê? Josafá estava servindo a Deus. Josafá pôs-se a buscar o Senhor. Josafá foi para o templo orar a Deus. Aí você lembra dos dias de Ezequias, quando Senaqueribe manda cartas, manda ameaçar, pergunta em quem é que Ezequias estava confiando, porque ele disse assim: os deuses das terras que eu invadi, nenhum deles pôde livrar, e qual é o Deus que vai livrar vocês?
Mas observe o que é que o rei Ezequias faz. O rei Ezequias vai orar, manda perguntar o que é que Deus tem a dizer através de Isaías. Então eu posso dizer isso, que um século depois desta profecia, aproximadamente, chegou o tempo do cumprimento da profecia, chegou o tempo de verdadeiramente o povo de Babilônia invadir Jerusalém. Mas é bom lembrar isso, porque foi que invadiram por causa do pecado da nação, porque eles deixaram a Deus, porque eles se curvaram diante de deuses, diante de ídolos, diante de imagens. Foi por causa das injustiças sociais, foi porque eles começaram a oprimir o povo, a oprimir o pobre, a viúva, o estrangeiro. E por essa razão, Deus levantou os profetas. Quem não se lembra do profeta Jeremias? A última voz de Deus antes do cativeiro babilônico, que estava dizendo: olha, volte-se para Deus, abandone os pecados. Olha, Deus vai mandar aí a Babilônia, vai vir uma nação estrangeira, eles voam como águia. Mas o que foi que fizeram? Não creram nas palavras de Deus através de Jeremias, prenderam Jeremias, colocaram ele lá no calabouço e deram crédito a quem? Aos falsos profetas, aos mensageiros que profetizavam mentiras, aqueles profetas que diziam assim: não, aqui está o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Como quem diz assim? Isso não vai nos acontecer, porque aqui está o templo que foi construído para o Senhor. E quem foi que disse que prédio feito por mãos humanas pode impedir o juízo de Deus? O que impede é a presença de Deus. Quando o povo clama, quando o povo busca, quando o povo ora, quando o povo se humilha. Então nós vamos perceber isso, que entre esta profecia até o seu cumprimento tem um século mais ou menos 100 anos depois é que ela vem se cumprir. A profecia foi por volta de 710 e é em 606, porque você sabe que no Antigo Testamento a contagem era de forma decrescente, né? Então foi por volta de 606 que começou aquelas invasões estrangeiras, quando Nabucodonosor, agora já era outro rei, agora já era Nabucodonosor, invadiu Jerusalém em 3 levas, dentro de 20 anos, ele levou mais de 10 mil judeus para a Babilônia. E eu já disse aqui que a Babilônia foi o hospital da restauração de Deus para curar o seu povo da idolatria. E é interessante isso, como as profecias bíblicas, elas se cumprem na íntegra. Um século depois, Ezequias nem existia mais. Isaías já tinha morrido também, mas um século depois, aí Deus levanta a Babilônia para ser esse instrumento do juízo divino para invadir Jerusalém. E há vários textos que nos mostram isso, mas nós hoje selecionamos alguns versículos lá do livro de Daniel, os primeiros versículos do livro de Daniel, porque é algo que nos chama a atenção aí. O que é que nos chama a atenção? É o fato de a família real, os jovens da nobreza, serem levados para a Babilônia, como Deus havia predito nos dias do profeta Ezequias. Abre a tela, por gentileza. Diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Eu já expliquei aqui o que é o estado de sítio, mas deixa eu explicar mais uma vez. Sitiar uma cidade era, na verdade, cercar a cidade com o seu grande e poderoso exército. E aí eles estavam muito bem abastecidos de alimento e de água. Eles cercavam a cidade para impedir que os moradores da cidade pudessem sair. Então, ninguém saía para vender, ninguém saía para comprar, ninguém saía para plantar, ninguém saía para colher. E o que era que acontecia? Isso. Os mantimentos, o suprimento da cidade ia se esgotando. Então, eles começavam a comer e a beber todo o mantimento, toda a água que tinha dentro da cidade, só que chegava o momento em que estava todo mundo fragilizado.
O exército que estava ao redor da cidade estava muito bem mantido. Havia muito suprimento de água e de alimentos. Mas quem estava dentro da cidade, o que acontecia? Iam acabando-se os alimentos e a água, o suprimento da cidade. E quando a cidade já estava bem fragilizada, porque aí já tinha morrido muitas pessoas, porque aí os soldados já estavam famintos, já estavam fracos, já não tinha nem condição de puxar mais o seu arco e flecha ou a sua espada, aí o que é que fazia? Aí aquele exército, aquela nação que havia sitiado a cidade, invadia. Foi o que ocorreu com Jerusalém e em muitas outras ocasiões em outras cidades do mundo antigo. Passe o texto, por gentileza. E o Senhor entregou, olha, veja o que nós dissemos. Foi o Senhor que entregou nas suas mãos a Jeoaquim, foi Deus quem entregou, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E nós já explicamos isso. Traz a tela, por favor. Quando nós explicamos o livro de Daniel, versículo por versículo, nós explicamos esse texto. Que quando eles tiravam, por exemplo, os tesouros da casa de Deus, para levar para a casa do seu Deus, em outras palavras, ele estava dizendo que o Deus de Babilônia era mais poderoso do que o Deus de Israel. Só que você sabe disso. Deus permitiu que ele levasse para que fosse guardado lá na casa do seu Deus, até para evitar que aqueles utensílios fossem utilizados para outros objetivos. Porque você sabe que os utensílios do templo eram de prata, era de ouro, e eles poderiam, por exemplo, derreter aqueles utensílios para fazer objetos para si mesmo, pendentes, brinco, coisa desse tipo. Mas Deus permite, sabe por quê? Porque Deus sabia que o povo iria retornar. E Deus iria usar alguém para dizer assim, leva tudo, leva a prata, leva o ouro, leva os utensílios. Deus já tinha determinado alguém que iria ordenar o seu retorno. Nós vamos estudar essa semana uma profecia sobre Ciro, rei da Pérsia. Nós vamos estudar ainda esta semana. Então nós vamos perceber isso, que Deus entrega. Não é porque o exército de Babilônia é maior, não é porque ele é mais poderoso, não é porque eles estavam realizando um estado de sítio, não. Foi Deus que entregou. Era Deus punindo, era Deus castigando. E ninguém podia impedir aquele castigo de Deus, porque Deus havia dado oportunidade para os judeus se arrepender e eles não se arrependeram. Traz a tela mais uma vez. Então o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Passe o texto, por gentileza. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Olha aí, o cumprimento da profecia. Olha aí a profecia cumprindo-se na íntegra, porque Deus havia dito através de Isaías, olha, os teus filhos, como que diz, os teus descendentes serão levados para a Babilônia. Olha o cumprimento. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Passe o texto, por gentileza, versículo 4, que é o último que nós vamos estudar. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E aí, pode trazer a tela, por favor? Aí eu vou fazer um acréscimo, né? Para que se cumprisse a palavra de Deus através do profeta Isaías. Então, cumpriu-se na íntegra essa profecia. Não só os utensílios do templo, não só as riquezas de Jerusalém, mas os jovens, aqueles da classe nobre, aqueles da família real, foram levados para a Babilônia. Dentre eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego,
como Deus havia dito. Então, com certeza, quando Nabucodonosor estava reinando, ele tinha vários motivos para invadir Jerusalém. Primeiro, foi Deus que colocou o propósito no seu coração. Sim ou não? Com certeza. Foi Deus que disse assim: Nabucodonosor, uma das nações que tu vais invadir é a terra de Judá. Eu vou te escolher como um instrumento de juízo. Segundo, era o desejo dele dominar o mundo, e para dominar o mundo ele também queria dominar a Palestina, dominar a terra de Israel, a terra de Canaã. Terceiro, é muito possível que houvesse sido registrado lá nas crônicas dos reis, não dos reis de Israel, mas dos reis de Babilônia, aquela visita que foi feita a Ezequias um século antes, e que dizia assim: olha, lá em Jerusalém há muita riqueza, há muita prata, há muito ouro, há muitas coisas valiosas. E existem lá os jovens da família real, claro que eram outros, né? Eram de gerações anteriores, mas lá existem os jovens da família real, e quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele diz assim: vá buscar o ouro que está lá no palácio, vá buscar o ouro que está lá no templo, e tragam jovens da família dos nobres, da família real, para trabalhar aqui no palácio. E isso cumpriu-se na íntegra, mostrando que as profecias bíblicas, elas não falham.